programa Mais Saúde de hoje é uma pauta que eu queria fazer há muito tempo e com esse convidado. Vamos falar sobre pimentas. Vocês sabem o quanto eu amo pimentas, né? Só que hoje a gente vai conversar com quem entende de pimentas e que tem um universo para nos mostrar. Nosso convidado, Nelo Linguanotto, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco no Mais Saúde. Pelo que vocês já observaram, o Nelo tem um sobrenome que remete a tempero. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu entrevistei o Nelo no Mais Saúde da rádio, que por sinal é todos os dias, ao vivo, do meio-dia a 1h, ele me comentou que a família vendeu a empresa de pimenta, a empresa de temperos. E ele ficou tão triste, que aí ele montou uma só dele, a Bombay. Gente, essa empresa eu amo de paixão. Quando eu falo e uso algum tempero, é da Bombay. Por quê? Porque eu conheço a origem. E nós temos que tomar muito cuidado com os temperos, principalmente eu falo, os vendidos a granel são mais baratos. Mas, gente, o professor Enio Alves da Silva, né, o Enio, o que ele conta, que ele acha quando ele faz uma pesquisa microbiológica, não vale a pena. Melhor a gente gastar no supermercado do que depois na farmácia, né? Verdade. Nelo, você ama pimentas também, né? Muito. Então, muito. por favor, divirta-se e vamos conversar com os nossos ouvintes sobre esse universo. Gente, tudo que está aqui é só pimentas. Fazendo um parênteses, você falou da minha origem das especiarias. Quando eu escrevi o primeiro livro sobre temperos, ervas e especiarias, pimenta era um tema dentro do livro. Só que eu percebi que pimenta era um mundo tão grande que eu achei melhor guardar o material e lançar um livro específico. E eu acertei muito, porque além de ter dado um livro, ele tem crescido muito esse assunto. As pessoas tinham muito medo sobre pimenta. Exato. E aí eu caminhei nessa direção. Eu caminhei na direção de fornecer variedade, fornecer qualidade, fornecer confiabilidade em embalagens que as pessoas pudessem olhar e falar, bom, essa pimenta eu confio, porque se você lembrar, a pimenta era uma coisa jogada assim, em cima do balcão, uma coisa que você não sentia confiança de comprar, não tinha informação. Então hoje as pessoas sabem que a pimenta faz bem para a saúde, muito ao contrário do que achavam antes, né? Elas têm marcas, além da minha, existem outras marcas, graças a Deus, que ajudam a crescer esse mercado, né? E tem uma variedade, que é o grande interesse na pimenta no Brasil. Nós somos o único país que tem todas as pimentas que você possa imaginar, com algumas variações, né? Porque a origem delas é na bacia amazônica. Então todas as pimentas são possíveis plantar no Brasil. E é isso que a gente trouxe aqui para apresentar em detalhes para todo mundo. Então, por onde vamos começar? Bom, quando a gente fala a palavra pimenta, ela remete a muita coisa, e é um nome muito genérico. Então, eu separei as pimentas, como está no livro, em 3 famílias. Uma que são a que eu chamo das pimentas falsas, que nós chamamos de pimenta e algumas nem ardência tem. Como eu tenho a pimenta rosa, ela é muito bonitinha, é muito simpática, saborosa, mas não tem ardência nenhuma. Muito perfumada. Muito Até perfumada. eu fiz aquela pauta de uma receita de peixe e foi essa a pimenta rosa que eu usei. E ela como decoração também é muito simpática. Fica né? linda. Um outro exemplo, pimenta jamaica. Além de não arder, o sabor dela é uma mistura de cravo, canela e noz moscada. Gente. Quer dizer, então você está achando que está colocando uma coisa ardida e na realidade ela é da família do cravo da Índia, não tem nada a ver. Olha que interessante. Aí você tem a pimenta síria. Aqui já leva um pouco de pimenta, mas é uma mistura aqui, nem é um produto só. Aqui tem tomilho, tem pimenta do reino, é um blend, mas não é tão picante, que é um tempero bem sírio. Como essa aqui, existem diversas outras que não são pimentas. E aí nós temos 2 grandes famílias que realmente são pimentas. Uma é a família das piperáceas, que é basicamente a pimenta do reino, né? Então você tem a pimenta do reino preta, aí você tem a pimenta do reino branca. Eu gostaria só de fazer uma observação. Claro. Gente, esse componente é a piperina, né? Isso, é. A piperina, quando você põe um pouquinho associado à cúrcuma, você eleva ao expoente N, porque a gente nem sabe quanto que você consegue fazer de sinergia, você melhora muito justamente a cúrcuma. E a cúrcuma que eu uso tanto na geleia de pé de galinha, né? E que faz tanto bem, cuja ação é anti-inflamatória, só que se você associa um pouquinho de pimenta do reino, você potencializa essa ação. Verdade. Então essa é a pimenta do reino,
que tem um paradigma sobre ela. As Tem. pessoas achavam que ela faz mal. Isso. E, na realidade, ela não faz mal. O que acontece é o seguinte, no Brasil, nós consumimos ela moída muito fininha. Isso. Então, se você consumir, vamos falar, 100 gramas por dia de pimenta do reino, que é impossível, ninguém consome, existe a possibilidade da pimenta impregnar na parede do estômago e gerar uma úlcera, alguma coisa assim. Se você não vai comer 100 gramas, com certeza. Segundo, a maioria das pessoas hoje moem a pimenta. E aí a granulometria é muito maior e elimina esse problema. Perfeito. Então ela não tem nada de mal. São coisas que foram faladas no passado, mas ninguém esclareceu, então hoje estamos esclarecendo. Ela não faz mal, Exato. né? Mas ela não faz tão bem quanto Exato. essa parte colorida aqui. Essa outra aqui é uma outra história, mas Não. ela não tem esse princípio ativo. Qual Não. é o princípio ativo dessa? É a capsaína. E a capsaína, ela é a parte que arde. Gente, esse ardido, essa pungência na língua, quando você sente, faz seu cérebro captar e depletar, destruir uma coisa chamada substância P, que causa dor. Então eu gosto de indicar muito, porque eu sou uma nutricionista que indico pimenta. Os maridos ficam contentíssimos porque as esposas falam: ai, mas não faz mal. Não, deixa ele comer, meu amor. E aí a gente dá um monte de receita que vai pimenta. Então o que acontece? Sabe aquela dor depois que você teve uma crise de herpes, principalmente aquela zoster, que é muito dolorida? Nossa. Fica aquela dor herpética. Eu uso muito a pimenta para depletar essa substância P que causa essa dor. É verdade. Bom, então, a família Capsicum, que são todas essas pimentas coloridas, como eu falei, a origem dela é na bacia amazônica. Qualquer semente que você trouxer do Brasil, trouxer para o Brasil, você planta, ela floresce aqui. O que acontece é que até então não existia interesse por outras pimentas do resto do mundo, o que mudou. Então hoje nós temos todas as pimentas aqui. Algumas não eram tão famosas aqui, como algumas pimentas do México, que nós trouxemos a semente para cá e plantamos. Como também as mais fortes do mundo. É uma coisa interessante, as pessoas sempre querem saber qual é a mais forte de agora. E aí? E aí é a que mais vende. Impressionante, né? Porque elas começaram a entender o seguinte, é que a pimenta tem uma característica. A partir do momento que você começa a comer, ela vicia. Mas é um vício do bem, porque quando ela faz bem, não tem problema nenhum você consumir. E quanto mais você come pimenta, mais você quer comer. É porque ela gera aquela endorfina do atleta, né? Que faz com que você queira aquela endorfina o tempo todo. Então você acaba comendo pimentas mais fortes. Uma por conta da idade, nós vamos perdendo a sensibilidade ao longo da vida, então você consegue comer pimentas cada vez mais fortes. Exato. E outra porque é gostoso, né? Simplesmente isso, né? E agora, sabendo que é uma coisa que faz bem para a saúde, as pessoas, acabou os limites, acabou os paradigmas com quantas pimentas, né? Até a pimenta do reino agora foi absolvida. Foi absolvida, exatamente. Então, a primeira coisa interessante da pimenta, ela é atrativa, ela é muito bonita, ela é colorida, então ela decora um prato. É difícil você olhar para uma coisa dessa e não falar, puxa, olha que coisa bonita. É linda, né? E aqui nós temos alguns tipos, né? Você tem uma ideia, na empresa nós temos mais de 60 tipos de pimenta. Meu Deus. A variedade é muito grande. E por isso que nós fazemos muito em conserva, porque você não tem as mesmas pimentas todo mês, o ano todo. Então você tem que fazer a conserva para ter ela disponível quando você quiser. Bom, uma das coisas que nós fizemos para facilitar o entendimento da pimenta, que é o grande dúvida, você olha esse prato aqui, até para brincar com você sabe dizer qual é a mais forte, qual é a mais fraca, assim, visualmente? Eu sempre acho que a malagueta é a forte, mas aquela pequenininha está me dando a sensação que por ser pequena ela é mais poderosa. Essa aqui? Não, essa pequenininha que nem a malagueta. Não, mas essa é a malagueta. Essa é dedo de moça. Então, essa aqui você está Gente, achando que é mais forte. já viu que eu preciso aprender bastante, Mas são muito parecidas, é uma questão de tamanho só. Você acha que essa aqui seria mais forte? Sim. Então, você tem uma ideia. A malagueta, ela tem uma ardência em torno de 8. Tem nota? Como é que é isso? Então, primeira vez que fizeram isso, um pesquisador americano, ele criou um índice chamado Scoville. Mas é muito complicado. O que é esse índice? Ele é a quantidade de gotas de água que você precisa para eliminar uma gota de pimenta, a ardência dela. Uau! Então, por exemplo, na época a mais forte que tinha era rabaneiro. Você precisava de 500 mil unidades Scoville para eliminar essa gota. Então, a rabaneiro passou a ser uma unidade de 500 mil unidades Scoville. Essa é uma informação muito técnica para quem só quer comer. Então, eu chamei 500 mil de 10. Tá bom. Então, você se posiciona de 0 a 10, todo mundo tem essa cabeça, que 0 é mais fraca e 10 é mais forte. Essa aqui, 7 a 8. Né? Aí, a dedo de moça, 6 a 7. Aí, o que aconteceu? A rabaneiro que eu estava falando, essa aqui, essa é 10. Opa!
Como eu te falei, as pessoas cada vez querem pimentas mais fortes. Depois de um tempo, eles desenvolveram a pimenta chamada Red Savina, que eu tenho ali em conserva, não tenho ela aqui. Mas ela passou de 10, como ela passou 10, eu tive que passar o 10 também, eu chamei de 11. Aí deram um pulo. Inventaram uma pimenta chamada Butijoloquia. Por que você chama assim, inventaram? Foram cruzamentos? Foram cruzamentos, são pimentas híbridas. Eles cruzaram as pimentas para potencializar a ardência delas. Tá. Não é uma coisa que veio natural da natureza. Teve uma intervenção humana aí. Então, essa aqui, olha, eu saí de 10, essa foi para 20. Então, é o dobro do que estava acostumado. E aí, depois dessa, 2 anos depois, veio para essa aqui, que é a mais forte do mundo. Socorro. 28. Gente, essa daqui? Essa aí. Então, cuidado. Mas, essa aqui é a pimenta mais forte do mundo hoje. Gente, como é o nome? Trinidad Scorpion. Trinidad Scorpion. Pelo nome já é assustador, né? Já. E, gente, o Nelo deu uma dica pra gente hoje, que é assim, nós tocamos na pimenta. Mesmo que lavarmos as mãos... Vai demorar para sair. Demora 1, 2 dias para sair da pimenta. Então, cuidado quando você mexer numa pimenta, não vai esfregar no olho, né? E eu até brinco, e os homens, cuidado para quando vão ao banheiro. Verdade. Experiência própria. É um horror, é um horror. Ai, meu Deus. E aí você tem, do mesmo lado, você tem essas duas que não tem ardência nenhuma. Que é a Sei, biquinho. Biquinho. E essa aqui, nós chamamos de pimenta de cheiro, que é muito mais para salada, que também não tem ardência. Ai, que Mas delícia. você olhando assim, você viu como é confuso Muito. você dizer qual que é ardida e o que não é. Verdade. Como eu mexo todo dia com isso, para mim é normal. Então, a pimenta dedo de moça é uma ardência 6. Isso. Então, e essa numeração da ardência dela propicia você não dar saltos assim arrojados demais, né? Você está acostumado a comer uma dedo de moça, você não vai pegar uma Trinidad Scorpion que é 28, que é muito mais forte. Então você vai tentar pegar coisas mais próximas e aos pouquinhos você vai conseguindo. Que é interessante, as pessoas gostam de pimenta forte, as pimentas que eu mais vendo são as fortes. E o bom é que quanto mais forte, todas as benéficas que você falou são potencializadas, porque a parte boa da pimenta está na ardência. Então, quanto mais forte, melhor. Né? Olha que interessante. Muito... Gente, é um universo, vocês estão vendo por que eu queria tanto fazer essa pauta e trazer o Nelo. E nós temos ainda muita coisa para falar, vai ficar para o próximo bloco, tá? Queria deixar aqui, lembrando que vocês vão poder depois divulgar esse programa, ele vai estar disponível no site maissaude.cançãonova.com. Lembre que você divulgando o programa, você está divulgando a comunidade Canção Nova. E programas como esse só são possíveis graças à sua generosidade. Sabia, Nelo, que a TV Canção Nova não vende espaços publicitários? Que bacana. Por isso que nós podemos falar à vontade. Por isso que o nosso compromisso é com a verdade, porque nós temos esse privilégio. Mas isso é possível graças aos sócios colaboradores que todos os meses nos ajudam a chegar no 100%. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para desvendar esse universo maravilhoso das pimentas.